Você está ouvindo A Hora do Concurso, o podcast da Degrau Cultural. Aumente o volume e fique ligado no que está rolando no mundo dos concursos públicos. Conte com a orientação da equipe pedagógica mais experiente do país e venha fazer parte do nosso time de aprovados. Concurseiros do meu coração, cheguei de novo! Sou José Lucas Brito, seu amigo de toda semana aqui no podcast Hora do Concurso da Degrau Cultural. Afinal de contas, amigo bom é aquele amigo que traz boas notícias. E eu tenho aqui uma boa notícia para você, então preste bem atenção. Neste ano de 2023, sairá o edital do concurso do Tribunal Regional Federal do Rio de Janeiro para técnicos e analistas judiciários. Se você às vezes sente-se desanimado a estudar porque tem algum tipo de dificuldade financeira ou algum outro problema, né? Quem não tem, o episódio de hoje será bastante motivador. Nosso entrevistado é o servidor Leonardo Souza, que era auxiliar de serviços gerais, mas que com muita dedicação e esforço conseguiu a aprovação na carreira de técnico judiciário do TRF do Rio de Janeiro. Além de contar sua história de vida, ele vai também falar sobre como é trabalhar no tribunal e explicar as atribuições de um técnico da área administrativa. Seja muito bem-vindo, Leonardo. Olá, bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Espero contribuir com vocês aí um pouquinho. Com certeza, a gente agradece muito a sua presença aqui. Os nossos concurseiros também estão agradecendo que está nos ouvindo pelas plataformas digitais, que está nos assistindo pelo canal da Degrau no YouTube. Conto também com a presença assídua do meu amado mestre Luiz Fernando Caldeira. Seja muito bem-vindo, Luiz. Olá, José. Olá, Leonardo. Olá, ouvintes. É um prazer estar aqui mais uma semana participando do podcast Hora do Concurso. Eu tenho certeza que hoje, realmente, a história do Leonardo vai inspirar aí muitos concurseiros a se manterem aí nessa maratona de estudos, né? Nessa trilha de aprendizado, para que eles consigam chegar a uma carreira pública, né? E o Leonardo tem uma história muito bonita, e eu tenho certeza que muitos vão se identificar, né? Porque também talvez vivenciem a mesma coisa, e quem não vivenciou a mesma coisa, pelo menos vai perceber, né, o quão importante foi para ele o estudo, para ele chegar onde ele chegou. Então, realmente, o programa de hoje promete, José. Com certeza. Superação, além de conhecimento, foco, dedicação, superação também é um elemento que faz muita diferença para conseguir a aprovação. Luiz Fernando, faça as honras da casa, começa a conversar com o nosso entrevistado. Com certeza. Leonardo, vamos falar um pouquinho aqui, um pouquinho da sua vida. Primeiro, antes da gente conversar efetivamente sobre o tribunal, aliás, vai ser muito mais o foco em cima da sua vida efetivamente do que o tribunal em si. Você vem de uma família humilde, né, conforme você me contou, né? Seu pai era porteiro, a sua mãe era dona de casa, você é o mais velho, né, de 3 filhos, né, que seus pais tiveram. Me diz uma coisa, cara, você desde cedo se viu na obrigação de ter que trabalhar para ajudar no orçamento do lar? Isso, de certa forma, sim, porque a nossa família, assim, basicamente o tradicional, né, das famílias brasileiras, né, do quadro fático, né, então eu sempre busquei a independência financeira, de maneira que não fosse mais um peso para dentro de casa, entendeu? Sempre tentei não ficar às custas para sempre dos pais, assim, eu tinha isso como meta. E você começou a trabalhar muito cedo, cara. É verdade que você começou a trabalhar com 12 anos, cara? Isso, por aí, de E o que 12 você para 13 fazia, cara? anos. Então, nós morávamos em uma comunidade, então surgiu a oportunidade de alguns amigos, né, assim, próximos, aquelas brincadeiras, e acabei por trabalhar com pães. Eu vendia pães na comunidade, né, eu Qual tinha muitos comunidade? amigos. Aqui no Rio de Janeiro, né, Santa Amaro, ali no Catete, não sei se vocês... Conheço que é. Eu fiz faculdade no Catete. E era perto ali eu de Santo conheço Amaro. ali. Eu basicamente fui criado ali, naquele bairro. Legal, legal. Então você vendia pão, vendia outras coisas também, sempre foi trabalhando desde os 12 anos de idade, né? Isso. Eu sempre, meus pais também, meu pai no caso, né? A gente sempre ajudava, às vezes tinha serviços extra, pintando apartamento, como pedreiro, essas coisas todas.
do dia a dia, então eu sempre estava junto, ajudando. Muito legal. E quantos anos você começou a trabalhar efetivamente como auxiliar de serviços gerais? Foi o seu primeiro emprego, então, assim, com carteira assinada? O auxiliar de Foi, serviços gerais? foi meu primeiro emprego. Meu pai surgiu a oportunidade, então meu pai me convidou, né, a um trabalho formal, digamos assim, né? Então, eu acredito que deve ter sido ali para os meus 17, 18. Então, foi mais Bem ou menos jovem. por aí. Bem jovem, bem legal. Cara, nem todo mundo que é de uma família humilde, que trabalha desde cedo, tem aquele pensamento de estudar para concurso público, né? Concurso público acho que talvez seja o instrumento mais democrático que existe de acesso a um emprego, né? E você teve esse insight, digamos assim, né, de fazer concurso. Esse insight foi realmente seu? Alguém que lhe falou sobre concurso público? O que te motivou a estudar para concurso? Então, além de alguns fatos terem acontecido na minha vida durante um período, os meus pais sempre foram os meus maiores motivadores. Eles sempre assim aconselhavam que aquela vida simples, assim, digna, mas simples, não era para mim e para os meus irmãos. Então, eles sempre buscavam nos aconselhar para que a gente estudasse, ou de repente buscasse uma faculdade, ou talvez um concurso público. Então, eu resolvi, até pensei na possibilidade da faculdade, mas nós trilhamos uma linha que, após a aprovação, a faculdade se tornaria menos difícil, não digo fácil, mas menos difícil de se obter. Então, eu resolvi enveredar por esse mundo dos concursos públicos. Muito bom, muito bom. Leonardo, ao fazer concurso, o seu foco sempre foi o Tribunal Regional Federal ou você tentou fazer outros concursos para outros órgãos? Então, o tribunal acabou sendo, assim, um excelente, assim, presente de Deus para mim. Mas no começo eu enveredei pela carreira policial, cheguei a fazer PF e PRF administrativo. Na verdade, ainda tenho essa vontade, assim, mas hoje menor. Hoje eu enveredo para outra área jurídica, assim, mais na área do direito mesmo. Mas E no início era para a polícia. E nesses concursos da polícia, você chegou a ser aprovado? Como foi o Não, resultado? e não estava preparado ainda, foi logo no começo. Dei de cara com alguma banca chamada CESP, que é o terror dos concurseiros, né? Hoje o Alguns, Sebrasp. né? Então, tomei bomba no jargão concurseiro, né? Digamos assim. Pois é. Normal, né? Por os Quem primeiros nunca? acontece, É, né? faz Quem... parte. Até eu mesmo já fiz concurso, também já não obtive êxito em alguns, mas é tentando. A Sim. pessoa não pode desistir. Leonardo, como que essas reprovações nos concursos da polícia, como você reagiu, né, a essas reprovações? Você se abateu ou se manteve confiante de que nos outros concursos o resultado seria diferente? Então, cara, por muitas vezes, ao longo da trajetória, acontece muito com a gente, com o concurseiro mesmo, né? A gente pensa muito em desistir, porque quem está de fora não sabe a realidade que é aquele mundo de preparação para concurso público. Então, mas novamente, os meus pais, né, e assim, a minha fé em Deus também me fizeram persistir, ciente de que quem não desiste alcança. Então, eu resolvi permanecer porque assim, o estudo ele te dá muitas coisas que outras coisas não dão, assim, muitas possibilidades, o estudo te abre portas, né? Então, como aquilo era meu sonho, a minha meta de vida, eu resolvi permanecer e hoje estou aí, graças a Deus, concursado e dando alguns passos à frente. Leonardo, você conversando também comigo, né? Você falou que você, num determinado momento, você começou a estudar e trabalhar ao mesmo tempo, né? Mas num determinado momento você largou o emprego para estudar. É isso mesmo? E aí a pergunta que eu te faço é o seguinte, cara: isso não pesou no seu orçamento familiar? Não trouxe dificuldades financeiras para você e para sua família, cara? Como é que foi isso, né, efetivamente? Não, então, no começo, os 2 primeiros anos foram assim, eu estudava e trabalhava, mas quando eu percebi a realidade dos concursos, a dificuldade, nós chegamos a um acordo em casa, meus pais, né? Então eles se apertaram, toda a realidade, né? Mas, assim, tinham condições de que eu tivesse a oportunidade de só estudar.
Então, eu larguei o trabalho, né? Trabalhava na portaria com meu pai, serviços gerais, aquela coisa toda, e resolvi me dedicar exclusivamente àquilo ali. E, assim, em outras oportunidades eu também quebrava um galho, às vezes eu trabalhava como mototáxi, lá na comunidade que eu morava, assim, para não ficar sem dinheiro ou dependente totalmente dos pais, entendeu? Mas quem pagava seu curso? Era seu pai? Sim, meus pais me sustentavam, assim, aquilo também me motivou muito, porque eu queria que aquilo ali uma hora acabasse, entendeu? Poxa, ver meus pais ali tendo que gastar muito, que a gente sabe que estudar para concurso não é barato, né? Não é barato. Não, e não é só isso, né, cara? Você, sua mãe, seu pai, mais dois irmãos, é uma família relativamente grande, né? Para ser sustentado por uma única fonte de renda, que era o seu pai, que é porteiro, que a gente sabe que não é, que não se ganha, não é um valor, o salário de um porteiro não é tão alto assim, né? Então deve ter sido difícil todo esse momento, né, que vocês vivenciaram, né? Mesmo que não Ah, precise pagar aluguel também, né? Porque o porteiro, Sim, dependendo geralmente não do precisava pagar aluguel, né? Mas de qualquer forma é pesado, né? O salário, não é um salário muito alto, né, o Leonardo? não, eu lembro que às vezes eu ia para o cursinho, para alguns cursinhos, com o dinheiro da passagem e do lanche, né? E, assim, eu me orgulho muito disso, porque aquilo me motivou. Eu olhava para o bolso e falava, não, cara, isso tem que mudar, e vai mudar, assim, com fé em Deus, com os estudos. E diz uma coisa, Leonardo, como é que foi a sua rotina de estudo para concurso público, né? Em especial esse para o TRF. Você estudava todos os dias, em média estudava quantas horas por dia? Você estudava somente em casa? Desculpa, estudava somente no curso preparatório ou também em casa? Então, como eu tinha a oportunidade de estudar os 3 períodos, né, manhã, tarde e noite, então eu fazia ali mais ou menos 9 horas líquidas. Tiramos já os descontos para alguma pausa, alguma coisa. Eu estudava assim, no começo foi alguns cursinhos online, mas eu também precisava daquela interação com outras pessoas, do cursinho presencial, porque é bom. Aí você ficar só em casa também, certa hora começa a te prender muito naquela Sim. pressão, né, exagerada. Então, às vezes, fazer um cursinho presencial também é bom, você conhece outras pessoas que estão na mesma caminhada, faz amigos, faz grupinhos de estudo. Então, eu mesclava o presencial com o online e assim ia. Sim, não, bacana, interessante. E é por aí mesmo, né? E, cara, me diz uma coisa. ah, Quais dificuldades que você vivenciou, quais renúncias você precisou fazer durante esse período em que você mergulhou de cabeça, né, estudando para concurso público? Uhum. Então, eu renunciei muita coisa, eu renunciei amizades, eu renunciei saídas, finais de semana, né? Eu renunciei. Cheguei a um ponto de. Só não renunciei minha esposa, que hoje, graças a Deus, Você já era acho que casado? não. A gente namorava na época, Nossa. mas eu cheguei a comentar com ela que ia entrar para aquele mundo e que eu ficasse sem dinheiro nenhum, ia ficar dependendo dos pais. E ela, de fato, disse: não, a gente está junto até o final. Mas assim, eu renunciei muita coisa, cara, assim, muitas festas em família. Eu sumi do mapa, digamos assim. Em termos de dificuldade, chegou a faltar comida em casa? Chegou a faltar comida para você durante os estudos? Tipo assim, pô, tá lá no curso, porque você ficava com fome porque não tinha dinheiro para poder comprar um lanche. Não, não, nesse ponto não. Graças a Deus nunca tivemos Que bom, que essa bom. necessidade ao extremo, não. Meus pais, mais que sejam família humilde, eles sempre mantinham ali tudo que a gente precisava, até um pouco além das nossas necessidades básicas do dia a dia, né? Graças a Deus eu tenho muito orgulho deles também. bom. Pelo menos assim, você falou que não renunciou a namorada, os encontros com ela se mantiveram, teve que fazer uma concessão com ela. Olha, amada, a gente vai se encontrar 2 ou 3 vezes por semana para eu conseguir me dedicar aos estudos. Então, nós nos víamos somente os finais de semana. Na época dos editais, então, a gente reduzia ainda mais, porque eu precisava me concentrar, né, dar aquele gás final, né? Então, ela entendia isso, a gente entendia que seria por um período, ela conseguiu ver, né, o futuro que tinha ali naquela carreira, então ela, hoje, assim, eu tenho muito orgulho dela também, porque é uma pessoa muito especial, assim, esteve do meu lado, não me deu um pé na bunda, como a gente sabe que existe. Eu ia falar isso mesmo. Tem Esse mesmo gente também.
que não sabe esperar, não entende que o concurso precisa se dedicar aos estudos e termina namoro por causa disso, porque só quer saber da farra. Às vezes a família não entende, né? De um modo geral, os amigos não Também, entendem, né? Dessas renúncias que são precisas ser feitas, né? amigos de verdade estão ali apoiando. Uhum. E Leonardo, assim, ao decidir focar nos estudos, quais estratégias você adotou para conseguir a aprovação no concurso para técnico judiciário do TRF? O que você pode falar para os nossos concurseiros que podem servir também para eles adotarem na rotina de preparação? Então, eu costumo dizer que eu era uma pessoa muito focada, muito assim, centrada naquilo que precisava ser feito. Eu ainda sou dessa forma. Hoje menos, família, filho, essas coisas todas a gente dá uma reduzida. Mas era assim, eu costumo dizer que quando a gente tem algo, uma meta a ser feita, né, um objetivo, a gente dá tudo que a gente pode e o que não pode até a gente conseguir. Não se auto-sabotar, entendeu? Então, eu tinha em mente, se eu tinha que estudar para aquilo, então eu pensava em várias estratégias, cheguei a pintar as paredes do meu quarto todo de preto, para que eu pudesse, com giz, né, para que eu pudesse escrevendo mesmo fórmulas, raciocínio lógico, que eu não gosto nem um pouco. Então, eu ia escrevendo aquelas coisas, sabe? Mas no verão fica quente, você sabe disso, né? Uma Mas parede toda preta. Era o preço a ser pago, né? Meus armários, assim, no quarto, eram cheios de papéis, eu ia colando. Então, sempre de manhã, tarde e noite, eu dava uma olhada no que eu precisava, né? Funcionava como um mapa mental também, né? Sim, assim. Um palácio da memória também, tem E isso. nas ruas, eu cansei de me bater em postes, até em pessoas, assim, porque eu ia lendo, né? Concentrado naquilo. Assim, toda vez de manhã, eu pegava um pedaço, olhava, quando eu já tinha decorado aquilo, eu apagava, já escrevia outras coisas na parede. Então, assim, eu fazia tudo o que estava ao meu alcance para que eu pudesse aprender aquilo ali. Então, eu sempre tinha, assim, quanto mais difícil, melhor, porque eu torcia para cair nas provas, entendeu? Porque, assim, eu sabia que aquilo ia ser o meu diferencial com os demais. Então, assim, nos cursinhos, eu sempre procurava saber o que as pessoas tinham mais receio de cair, o que as pessoas tinham mais medo, assim, as fraquezas, né? Primeiro as minhas e nos demais, porque era ali que eu procurava me manter forte, né, para que pudesse ser o meu diferencial. Então eu torcia para que as provas fossem difíceis, para eliminar mesmo, para que, assim, como você falou, o concurso é uma das formas mais justas e democráticas de conseguir algo, né? Sim. Então então se eu estudei, se eu me sacrifiquei, então eu queria que a justiça, entre aspas, fosse feita. Só para complementar a pergunta do José, que ele falou das estratégias de estudo que você adotou, cara, a realização de muitas questões, fez muita questão durante esse período de estudo, cara? Cara, eu cheguei a fazer, acho que mais de 20 mil questões, cara. Isso, sério, cara? Assim, ótimo. Eu virava, assim, tinha determinados sites, né, não vem ao caso, mas eu zerava aquilo, então acho que zerei 2 ou 3 vezes o conteúdo de questões, assim, de várias matérias, né? Eu lembro que de previdenciário, que é uma das matérias que cai no TRF, eu zerei, acho que o conteúdo, acho que 2 ou 3 vezes num site aí, e eu lembro também que eu sabia tanto essa matéria que eu cheguei a dar aula de previdenciário, ajudar os outros colegas, né? Assim, eu marcava alguns dias e começava a dar aula de previdenciário. Também, para conseguir bolsas e alguns cursinhos, eu ajudava os professores a elaborar questões, porque as questões estavam desatualizadas e, assim, eu meio que tentava prever a cabeça do examinador, então eu criava pegadinhas, essas coisas todas. E você falou 2 coisas bem legais. Uma que é a questão de você ajudar os outros, né? A gente sabe que há estudos, né, que comprovam isso, que ao você ensinar é a forma que você mais aprende, né? Uhum. Ler é importante, escrever é importante, ouvir é importante, mas ensinar dizem que é a forma que você mais aprende. E outro ponto é exatamente esse, que eu acho que é um grande diferencial do concurseiro, é você tentar entender a cabeça do examinador, né, cara? Eu acho que isso aí, o concurseiro que chega a esse nível, eu acho que ele está pronto
para fazer prova e ser aprovado sempre. Não sei, pelo menos é a sensação que eu tenho. É porque, assim, cara, a gente sabe que o concurso é a eliminação, né? Então, o examinador ele vai fazer de tudo para que você caia nas famosas cascas de bananas, né? Para que seja feita a justiça, o melhor candidato entre para a administração pública, seja ela qual for. Então, eu vivenciava aquilo, eu tentava entrar na mente mesmo do examinador. Eu falava, cara, se eu fosse o examinador, o que eu faria para eliminar determinados candidatos, né? Não ficar apenas na literalidade das leis, né? Dos estudos e tal. Então, às vezes, quando eu elaborava questões, eu trocava palavras, eu trocava prazos, eu trocava situações que parecia ser uma coisa, mas na verdade era outra. É claro, eu levava para os professores, né? Que ratificavam, consertavam alguma coisa, e depois até usavam em simulados e tal, simulados que eu já sabia a resposta. Assim, para mim não tinha muita graça, mas eu já cheguei a ajudar muito. Muito bom. Cara, assim, estratégias ótimas, então, que você conseguiu colocar em prática, né? Principalmente essa de pensar a cabeça da banca examinadora, se dedicar nas questões que as pessoas mais erram para ter esse diferencial, surtiram efeito, no seu caso. E aí depois, qual foi a sua sensação de ter conseguido a aprovação no concurso do TRF, depois de colocar em prática todas essas estratégias e depois de tantos sacrifícios que você teve para fazer para conseguir se dedicar aos estudos? Cara, assim, é inexplicável. É uma sensação, assim, maravilhosa. Quando as coisas começam a se tornar reais, né? Porque, assim, até então tá tudo no mundo das hipóteses, né? Você estuda sobre nomeação, mas, cara, você sonha com o seu nome no diário oficial, né? Então, eu lembro que quando eu recebi, um ano depois de fazer essa prova do TRF, o pessoal da Secretaria do Tribunal ligou, falou, olha, vai sair sua nomeação, prepara a documentação, aquele trâmite todo. E eu lembro que aí comentaram, ó, vai sair essa madrugada no Diário Oficial. Isso Nem foi dormiu, uma né? noite, cara, foi uma noite que eu não dormi. Assim, eu ficava no F5 ali o tempo todo no site, né? E foi uma madrugada que eu passei acordado e a primeira pessoa que eu imprimi o ato, né, de nomeação, entreguei para o meu pai, cara, assim, foi uma sensação assim inexplicável, maravilhosa, porque eu abracei meu pai, minha mãe, abracei meus irmãos, minha esposa hoje, e era a realização de um sonho, assim, daquilo que a gente vinha lutando há 5, 6 anos, sabe? E ver acontecer, cara. Só quem passa por aquilo que, sabe, sente a emoção, o prazer de poder, enfim, falar, poxa, aconteceu, né? Chegou o nosso momento. Legal. Não foi só uma vitória sua, né? Foi uma vitória de todos aí, da sua família, né? Dos seus pais, dos seus irmãos, da sua futura esposa, né? Na época, né? Acho que foi uma vitória de todos, né? Porque todos tiveram também que renunciar algumas coisas, no mínimo o convívio com você, para poder, né? Que você fosse aprovado nesse concurso, né? Isso realmente aí acho Sim, que é sim. interessante destacar. Sim, às vezes eu lembro que o meu pai saía para trabalhar na madrugada, chegava e eu não via. Tava no quarto estudando. Às vezes eu lembro, aí, esse é meu pai, brincadeira, né? Sim, sim, Ih, sim. pai, tô com saudade. Tô com saudade, daqui um abraço e tal. Mas é que eu vivia dentro do quarto. Eu via amanhecer e anoitecer dentro de um quarto, estudando. Muito bom. Pois é. Mas, enfim, é isso que o Luiz falou, uma vitória coletiva, são sacrifícios, são renúncias que Sim, sim. certamente valem a pena, porque concurso público só traz benefícios e vantagens. E aí eu queria saber justamente isso de você, Leonardo. Quais sonhos você conseguiu realizar depois de ingressar no Tribunal Regional Federal? Cara, como eu te disse, depois que você entra, você não fica rico. Assim, você não fica rico, mas te dá uma estabilidade financeira que é sensacional. Ainda mais pelo período de pandemia que nós passamos, né? Nós vimos muita gente perdendo emprego, aquela recessão toda. Então, a Pois é. estabilidade financeira, assim, não tem como explicar. Você poder É a saber que, riqueza da paz. sabe, assim, todo dia certinho vai estar ali a sua remuneração. Graças a Deus eu pude elaborar um casamento assim maravilhoso que nós sonhamos, assim, minha esposa, né?
Nós conseguimos sair do aluguel, assim, conseguimos financiar uma casa própria. Hoje temos uma filhinha de 8 meses. Então, assim, tudo isso por causa dos estudos, né? Talvez se não fosse, seria mais difícil, assim, de conseguir, né? Mas, assim, muitos sonhos, assim, viagens, cara, assim, tudo que envolve, assim, o prazer, o estudo me deu, assim, também. Show de bola, cara. Leonardo, como é que é trabalhar no TRF? O ambiente, a estrutura de trabalho são assim acima da média? Tá gostando muito de trabalhar lá no TRF? Cara, gosto bastante, eu gosto bastante. Ainda mais eu já vou completar, acho que agora em maio, 5 anos lá, né? A estrutura, assim, maravilhosa, assim, o ambiente, tudo contribui, né, para que você faça o seu serviço com excelência, né? Que o nome servidor é para isso, para a gente servir com excelência. Eu tenho isso em mente, né? Então, a estrutura é de primeiro mundo, cara. Muito bom. Eu gosto muito e sinto muito realizado de poder estar onde eu estou hoje, graças a Deus. Você trabalha na sede, na Rua do Acre? É ali pertinho, na Almirante Barroso. Você Ali trabalha na. numa vara? Isso, numa vara. Ah, legal, bacana. E o que faz efetivamente um técnico judiciário do TRF, cara? Conta um pouquinho pra gente como é que é a sua rotina de trabalho para aquelas pessoas que querem também se tornar técnico entenderem melhor como é que funciona o dia a dia desse profissional, além daquilo que está escrito em edital, né? Porque está escrito em Aham, edital é uma coisa, mas na prática, a gente quer saber na na prática. O que prática. você faz na prática? Então, o técnico, ele, a depender de onde ele caia, né, de repente um gabinete ou uma vara, né, ele vai auxiliar ali os demais colegas com a elaboração de minutas. No dia a dia da vara, ou a gente chama ou expedir, ou elaborar decisões, né, assim, claro, tudo sob supervisão, tudo, né, com a ajuda dos demais colegas. Assim, ele te dá a oportunidade de crescer, sabe, assim, como pessoa, com relação aos estudos, claro, mas para quem quer, é muito bom, cara, tá ali atendendo as pessoas, né, os jurisdicionados, tá ali vivenciando a prática da justiça, que eu chamo, né, vivenciar a justiça em si é muito bom, é muito prazeroso. Você lida então com o público diariamente, não só com o público interno, mas com o público externo diariamente. Sim, sim, a gente atende balcões, sejam presenciais, os remotos, né, que vocês sabem que existem. Sim. Então a gente está ali no dia a dia recebendo, ajudando mesmo, servindo, vamos dizer dessa forma. A gente está ali para servir e tem muito prazer de fazer isso, de quando você vê uma pessoa que chega lá, às vezes desesperada, mas às vezes para consultar determinado benefício, desorientada, você, não, olha, por aqui, esse caminho, você de repente pode fazer isso. Ajudar, cara, assim, é sensacional. Pô, cara, tem algum caso lá, agora me surgiu essa ideia, Eu essa ia pergunta. perguntar isso, Luiz, Que tipo de situação que você já vivenciou ali sobre, dentro do sobre... tribunal, né? Que você acabou ajudando uma pessoa e que você também saiu, pô, caramba, fiquei feliz de ter ajudado essa pessoa a resolver esse problema que parecia para ela ser algo tão complexo e você conseguiu ali ajudar. Tem algum fato aí no seu dia a dia que marcou você no seu trabalho por ter ajudado alguém que chegou com algum tipo de problema? Cara, já assim, posso até citar um exemplo que uma senhora chegou desesperada para consultar determinado processo, né? E chegou desesperada mesmo, aí Esse tinha... processo era sobre o quê? Cara, eu trabalho com execução fiscal, então tinham sido determinado o bloqueio de valores, dinheiro dela, né? Então, era uma senhora que tinha um filho autista, dependia daquele valor para fazer o tratamento do filho, para poder se locomover. E então, tinha até assim um mau profissional, um mau advogado orientando ela, né? No sentido contrário àquilo que eu estava falando, sabe? Aí eu tive que intervir, né? A gente até precisou pedir para o profissional guardar o silêncio, ou assim, ele não patrocinava a senhora, né? Estava orientando assim totalmente no sentido contrário àquilo que eu estava falando. Então a gente chamou o juiz, né? A gente, poxa, pediu para o rapaz se retirar e eu pude dizer para aquela senhora que não era aquilo que ele estava falando, que eu estava ensinando, que a gente estava passando. Ela tinha até receio de ser presa, assim, entendeu? A gente explicou que ela não seria presa, que aquilo era
procedimento formal que acontecia, e graças a Deus a gente pôde, feito os trâmites, né, de explicar para ela que o dinheiro seria desbloqueado quanto mais rápido, aquela coisa toda. E você vê o alívio assim, no rosto da pessoa, e receber um muito obrigado daquela pessoa, também, assim, é inexplicável. Show de bola. Maravilha. Leonardo, o Tribunal Regional Federal ele investe também bastante nessa questão da formação dos servidores, ou seja, permite que o servidor possa fazer um curso de graduação, quem não tem, um curso de pós-graduação, mestrado, doutorado e tudo mais? Permite, eles até incentivam. Para quem ainda não tem, né, para que busque outras formações, né? Mas chega a financiar, a contribuir, Isso. pagando algum curso, ou então tem parceria com instituições onde a pessoa consegue uma bolsa e consegue fazer mais barato, ou não? Então, o tribunal ele incentiva, assim, te concedendo horários flexíveis, né? Concedendo, claro, tudo negociado com seus supervisores, seus chefes, mas você consegue. Agora, financeiramente, o tribunal não chega a pagar, mas o sindicato dos servidores, se você for associado, eles concedem até descontos. De repente, de 30%, 40% em determinadas faculdades, né, determinados cursos, que, assim, a gente sabe que não é barato, né? Então, já ajuda muito, assim, a receber. O fato de você dizer assim, que é servidor numa faculdade, as pessoas já te olham diferente, as pessoas já te começam a, sabe, a juntar, a pedir dicas, aquela realidade que você vive, que você está ali no lugar que muitos querem, né? Então, você passa a ser o centro de motivação de outras pessoas. É muito bom, cara. Bem legal, bem legal. E, Leonardo, assim, você falou antes que ao passar no concurso você não fica rico, mas tem o benefício da estabilidade, que é algo muito vantajoso nos tempos de hoje, né? Ainda mais no Tribunal Regional Federal. Além da estabilidade, tem também uma remuneração bem atrativa de R$ 9.229,58, já incluindo também o auxílio alimentação, que é também bastante atrativo, de R$ 1.182,74. Quais outros atrativos você pode falar aqui para os nossos concurseiros, para quem sonha em trabalhar no TRF do Rio de Janeiro? A gente falou aqui da questão da possibilidade de formação, de investimento na formação. Tem também algum, por exemplo, um adicional de qualificação para quem tem uma escolaridade superior ao do cargo? Tem sim. No caso de técnico, né, após atingir a formação e tal, eles te dão um adicional de 3%, se eu não estou enganado, na sua remuneração, e aí vai subindo, né? Se tiver, aí pós-graduação, 5%, aí vai progredindo. Também, assim, no caso de quem tem filhos, ao nascer, né, assim, o bebê, eles te dão um auxílio natalidade, de acho que 650 o valor. Também tem o auxílio creche, que eles também te concedem de 0 a 6 anos do seu filho. Para quem no caso das servidoras, né? Eles te dão uma licença, se eu não estou enganado, de 6 meses, e aí podendo ser prorrogada, assim, tudo negociado com a chefia. Então, além da estabilidade financeira, eles te dão outros acréscimos. Tem a doutorado, e aí vai, cara, assim, as oportunidades são muitas, assim, de aumentar, claro, a gratificação, a remuneração. Muito bom. Bom, então tem vale transporte também, né, para quem mora distante do tribunal. Tem auxílio transporte, você manda para eles e tal, eles fazem os ajustes, concedem a determinados dias que você vai, mas tem tudo isso, cara. Tem, assim, todo um arcabouço para que você permaneça motivado naquilo que você está fazendo. O teletrabalho está regulamentado no TRF? É possível trabalhar home office hoje em dia? Cara, então, assim, recente nós tivemos uma ordem do CNJ, né, que tivessem, acho que pelo menos 30% em home office. Só que, assim, ainda existem algumas coisas a serem melhoradas, mas o fato de ter o home office ajuda muito. Sim. Principalmente para quem tem família, aquela rotina do dia a dia. Nos ajuda muito, porque a gente não fica presos em horários, entendeu? Você faz o seu horário, graças a Deus, a vara em que eu estou assim, é maravilhosa, porque eles te deixam você cumprir a sua carga
conforme as suas necessidades. Claro, você tem que cumprir, mas assim, não fica preso. E o home office é maravilhoso, cara, porque você está no dia a dia, consegue resolver alguma coisa, ao mesmo tempo trabalhar ali conforme as suas necessidades, entendeu? Perfeito. Para a gente finalizar a nossa entrevista aqui, Leonardo, qual mensagem você pode deixar para aqueles que querem participar do concurso para o TRF, mas que no momento estão passando por algum tipo de dificuldade, seja ela financeira ou de ordem pessoal? O que você pode falar para os nossos concurseiros? Cara, o que eu posso deixar é que assim, não desistam, por mais difícil que seja, por mais complexo o dia a dia, as dificuldades de cada um, as particularidades de cada, né? Mas, assim, se você de fato tem aquilo como meta, como sonho, continue. Não importa se você vai estudar 10 horas, 10 minutos, 5 minutos. Só peço que faça aquilo de coração, sabe? Que se dedique àquilo de verdade. Que faça aquilo como se fosse a última coisa a ser feita. E que não desista, porque quem não desiste consegue, sabe? Quem permanece. O estudo, ele é cumulativo, ele nunca você perde aquele estudo, você joga fora. O estudo é maravilhoso porque ele te abre porta, ele te liberta, né? Então, você continue que a sua hora vai chegar, no seu momento vai chegar. E quem sabe você não vai ser o próximo a estar aqui na hora do concurso, testemunhando, passando aqui a sua rotina do dia a dia e tal. E quem não sabe vai ser colega de trabalho do Leonardo Souza lá no TRF do Rio de Janeiro. Também. Prazer, assim. De repente trocar ideia e tal, maravilhoso. Leonardo, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso podcast Hora do Concurso. A gente deseja mais sucesso para você na sua carreira profissional. Se você for fazer outros concursos, também seja tão bem sucedido quanto foi no TRF. Enfim, que sua carreira seja mais abençoada e feliz possível, porque você merece muito e a sua história fala por si. Obrigado. E mais uma vez, é um prazer estar aqui com vocês, poder contribuir um pouquinho com todos aí. Muito obrigado. Luiz Fernando Caldeira, obrigado também por me ajudar a contar essa história de superação, de resiliência, de vitória do nosso entrevistado. A gente se vê no próximo episódio com novas histórias, novas dicas, novas orientações para quem sonha ingressar no serviço público. Com certeza, José. Obrigado pela participação, obrigado aos nossos ouvintes. Agradecer também a presença do Leonardo, que abrilhantou esse programa aqui. Tenho certeza que muita gente que vai ouvir esse programa, né, em uma plataforma digital, ou vai assistir ao vídeo dessa entrevista no canal da Degrau Cultural no YouTube, eu tenho certeza que essas pessoas vão ficar bastante motivadas, né, a manterem aí os estudos em dia e vão perceber que, cara, faz parte, as dificuldades da vida estão aí. Elas estão aí, a gente vai ter que vivenciar e vai ter que superá-las para a gente conseguir conquistar um lugar ao sol. E o Leonardo fez isso com muita destreza e, mais do que isso, né, ele talvez tenha tido um pouco mais dificuldade dos outros, ele vem de comunidade, ele vem, né, de uma família bem humilde. Então, assim, quem vivencia isso tem no Leonardo um exemplo de que é sim possível, desde que você tenha vontade, foco, determinação, resiliência, você, de fato, você consegue. E aqueles que já têm uma condição financeira melhor, tem que ver exatamente no Leonardo esse exemplo de que, caramba, ele com todas as dificuldades conseguiu, eu que tenho uma condição um pouco melhor do que ele, também tenho condições de conseguir. Então, eu acho que fica aí como um grande exemplo de superação a vida do Leonardo para os nossos ouvintes. Então é isso, gente. Obrigado, até a semana que vem. E é isso aí, bola para frente. Tchau, até a próxima. Pois é, o podcast Hora do Concurso dessa semana está terminando, mas você pode ouvi-lo quantas vezes quiser, bem como os mais de outros 50 episódios que já publicamos e que estão disponíveis no Spotify, Deezer, Amazon Music, entre outras plataformas de distribuição de áudio. O vídeo de todas as entrevistas que nós fizemos aqui também estão disponíveis no canal da Degrau no YouTube. Encontrou o seu episódio de preferência? Gostou? Então compartilhe com seus colegas de estudo para que mais pessoas tenham acesso aos conteúdos que a Degrau Cultural oferece gratuitamente para você, tá bom? Fiquem todos na paz e até a próxima!
Se você gostou do podcast Hora do Concurso, não esqueça de compartilhá-lo com seus amigos. E siga a gente nas redes sociais pelo @degrau cultural. Até o próximo episódio!